Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de Teoria e Metodologia do Futsal. A aula de hoje, ela pretende inaugurar o módulo 3 da nossa disciplina, em que nós iremos fazer discussões sobre o processo de formação esportiva a longo prazo de jovens jogadores de futsal, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos abordar conceitos relacionados ao processo de iniciação ao futsal, vamos falar sobre essa formação esportiva a longo prazo, vamos falar sobre uma teoria da especialização motora e vamos realizar considerações finais. Pessoal, então, a iniciação esportiva, ela ocorre com um conjunto grande de crianças no nosso país, né? É, Nós podemos compreender como iniciação esportiva todo o período em que a criança ela inicia a prática regular e orientada de uma ou mais modalidades esportivas, tá bom? Então, quando nós estamos nos referindo à iniciação esportiva, nós estamos dizendo, nos referindo à idade em que a criança tem aquele primeiro contato com a modalidade em questão, tá bom? E a especialização esportiva é a fase em que a criança vai enfatizar a modalidade escolhida e então a especialização é uma etapa um pouquinho à frente em relação à iniciação. Ela vai se dar por meio do aperfeiçoamento técnico e tático, com gradativo aumento de competições. Nesse cenário, considerando que o processo de formação esportiva, ele leva muito tempo e ele depende de um conjunto de recursos, sejam eles financeiros, materiais, né, recursos humanos, como ele é trabalhoso, diversos pesquisadores têm proposto modelos para determinar quais são as melhores estratégias durante esse percurso do atleta no caminho de formação esportiva, ok? Entre esses diferentes modelos, quais são os principais consensos que nós identificamos? Primeiro, os diferentes autores, eles referem que praticar um elevado número de atividades variadas antes de se especializar em uma só modalidade deve ser um foco. Ou seja, antes, quando a criança inicia a prática esportiva, ela deve então ela deve receber um conjunto variado de estímulos e não apenas dar uma ênfase já no início em apenas uma modalidade esportiva. Essa criança que vai fazer a iniciação esportiva, ela tem que obter o apoio de pessoas próximas. Nas idades de iniciação esportiva, o apoio, o suporte dos pais é muito importante. Numa idade um pouquinho adiante de especialização, os treinadores têm um papel importante, os seus pares, os seus colegas, não é? São pessoas que influenciam nessa formação esportiva. E o terceiro consenso é que essas crianças e adolescentes devem se envolver em contextos apropriados de prática, que são os exercícios, as tarefas, os jogos que nós organizamos, né, ao longo das nossas aulas. Então, o desenvolvimento esportivo da criança e do adolescente no esporte, ele vai ocorrer a partir de processos internos, de mecanismos biológicos, como a maturação biológica, né? Bem como as tarefas que nós submetemos esses indivíduos dentro das nossas aulas de educação física e dentro também do ambiente em que esse indivíduo está inserido. E aí tem uma proposta de pensar essa formação esportiva a longo prazo bastante interessante, que é do professor Rui Krebs, tá? É uma teoria de especialização motor. Então, qual é a característica desse modelo, né, para nós pensarmos a formação esportiva a longo prazo, no nosso caso aqui no futsal? As principais características do modelo são, primeiro, o professor Krebs dá uma ênfase grande na organização dos conteúdos ao longo do tempo relacionados ao desenvolvimento motor da criança e do adolescente. A segunda característica é que o professor Galahu, o professor Krebs, ele recebe uma forte influência do modelo teórico de desenvolvimento motor de David Galahu. E a terceira característica é que o modelo do Krebs busca descrever as tarefas motoras de cada estágio, ok?
Então, pessoal, qual é o primeiro estágio, a primeira etapa aqui do modelo de formação esportiva a longo prazo do Rui Krebs? A primeira etapa se chama estimulação motora, que é por volta dos 6, 7 anos de idade, é quando a criança ela então ingressa na escola, na escolinha, tá bom? E então, a nossa ênfase em relação ao desenvolvimento motor dessa criança vai ser trabalhar as habilidades motoras fundamentais. Então, nós vamos estimular, né? Nós temos 4 grupos, 3 grupos, algumas pessoas falam 4 grupos de movimentos, de habilidades motoras fundamentais. Nós temos as habilidades motoras locomotoras, como correr, trotar. Nós temos as habilidades motoras fundamentais estabilizadoras, e temos também as habilidades motoras fundamentais manipulativas, como a manipulação de objetos, né, o arremessar, o agarrar. E nós temos também uma quarta habilidade motora fundamental, que são as habilidades motoras balísticas, que envolvem lançamentos, né, de objetos, por exemplo. Ok? Então, a nossa ênfase vai ser desenvolver essas habilidades motoras fundamentais. Né? Como que a gente vai fazer isso? Por meio de aulas abertas. O que é uma aula aberta? Uma aula aberta, o professor, ele estimula as crianças e as respostas que as crianças dão não tem certo ou errado. Tá? As crianças simplesmente respondem, do ponto de vista motor, aos problemas que são apresentados, ok? E então, para nós jogarmos futsal, a criança precisa correr, precisa conduzir a bola, e para que isso aconteça, as habilidades motoras fundamentais que são trabalhadas nessa primeira etapa, elas são importantes para essa consolidação das técnicas um pouco mais adiante. A segunda etapa da formação esportiva seria a aprendizagem motora. Então, nessa etapa, nós vamos inserir as técnicas do futsal, no nosso caso, tá? Então, a criança vai aprender a passar, a receber, a chutar o gol, a cabecear a bola. E nós vamos, então, fazer com que, durante as nossas aulas, as crianças vivenciem essas ações técnicas do jogo, combinando aquelas habilidades motoras fundamentais que nós trabalhamos na primeira etapa, ok? Então, a criança desenvolveu o correr na primeira etapa, agora ela vai correr, mas vai tentar correr com a bola, né? Transformando isso numa ação técnica do futsal que nós conhecemos como a condução. Nessa etapa ainda, as crianças e adolescentes aqui, pré-adolescentes, deverão, devemos focar na estabilização das técnicas. Então, a criança, o adolescente, ele tem de entender aquela técnica que está sendo proposta, ok? Ele tem que conseguir imaginar cognitivamente, mentalmente, aquela técnica que vai ser executada, tá? E tentar processá-la durante os treinamentos. As nossas aulas, elas são parcialmente abertas, devem ser parcialmente abertas, à medida em que nós vamos propor alguns exercícios, mas as respostas que os estudantes vão dar durante as nossas aulas, elas vão ficar abertas ainda, e vamos começar gradativamente a dar feedbacks para essas crianças e adolescentes. A terceira etapa é a etapa de prática motora. É uma etapa em que a criança começa a afunilar, né, o seu processo de formação esportiva e começa a escolher uma, duas modalidades esportivas para treinar, né, para praticar. Nessa faixa etária, tá, nessa etapa, nós vamos focar na automatização das técnicas. Então, aqui, a ideia é que o adolescente ele não precise mais pensar para fazer um passe dentro do jogo, para fazer um chute. É que essas ações motoras, técnicas, elas estejam consolidadas, né, que já estejam automatizadas. E quando isso acontece, quando a gente percebe que o jogador não precisa mais pensar para tomar uma decisão, fazer uma ação técnica motora dentro do jogo, a consciência dele, a atenção dele está liberada para outros processos, como, por exemplo, os padrões de jogo que nós vimos no bloco anterior, as manobras ofensivas, ao método defensivo, tá? As estratégias que a equipe pretende colocar em campo, em quadra naquela partida. E as nossas aulas vão ser parcialmente fechadas, ok? Nós vamos gradativamente
colocando os exercícios que os atletas tendem a entrar nos exercícios, nas tarefas, nos jogos e executarem aquelas tarefas que nós pretendemos que ocorram. E a quarta etapa, pessoal, seria a especialização motora, a etapa de especialização motora que seria acima de 14 anos. Então, nessa etapa de especialização motora, o adolescente, então, ele vai fazer um aperfeiçoamento técnico, um refinamento técnico constante do futsal, ok? E a especialização como opção de vida é uma possibilidade, tá bem? Assim como a gente pode optar pela não especialização, a gente pode optar pelo uso do futsal para o lazer, né, para a nossa recreação, para a manutenção da nossa qualidade de vida, né? Então, a especialização esportiva, virar um atleta de alto rendimento, é uma das possibilidades aqui a partir dos 14 anos, ok? Então, os treinamentos, as aulas aqui a partir dos 14 anos, eles devem dar uma ênfase maior aos aspectos técnicos e táticos do futsal, tá bom? Então, assim, os padrões de jogo, os sistemas táticos, né? Dentro desse progresso, vocês devem ir colocando aos poucos esses elementos e ir gradativamente aumentando a complexidade. A ideia é que a criança ou adolescente que esteja com vocês consiga realizar aquelas tarefas que vocês estão propondo, consiga fazer o padrão de jogo, tá? Que seja algo desafiador, mas que a criança consiga ter sucesso. Tá? Então, de 10 vezes que a criança vai fazer, que ela acerte pelo menos 6 vezes, né, aquilo que ela está se propondo a fazer. Porque nós precisamos da autoconfiança, nós precisamos que a criança se sinta motivada para fazer aquilo e, ao mesmo tempo, que tenha um grau de dificuldade para a criança se sentir desafiada também. Se vocês colocarem uma tarefa muito fácil, né, ali o adolescente com 14 anos está ávido para receber estímulos táticos, estratégicos. Vocês vão lá e começam a ficar fazendo só as técnicas no treino, faz um exercício 2 a 2, isso não é desafiador para esse adolescente, né? Então, a ideia é que vocês sejam flexíveis, percebam o que as possibilidades individuais, coletivas, sociais do grupo que vocês estão trabalhando, e a partir disso vocês comecem a diluir os conteúdos ao longo do tempo, para que a gente parta do simples para o complexo, para o fácil para o difícil, ok? Diante dessas considerações, quais são as reflexões finais que nós podemos estabelecer aqui na nossa aula de hoje, tá? Então, primeiro, tem um estudo do Erickson, de 1993, que ele fala sobre o papel da prática deliberada na aquisição de expertise, da performance de expert. Né? A prática deliberada seriam as tarefas estruturadas, os exercícios de treino, né? Então, nesse estudo, o Erickson e colaboradores, eles perceberam e propuseram que a expertise, a performance de um expert, de um talento, né, ele precisa ocorrer a partir de uma prática, no mínimo, de 10 anos de treinamento, de prática deliberada daquela modalidade. Tá? Então, se você quer ser bom, expert em uma determinada área, você precisa treinar extensivamente por pelo menos 10 anos, tá bom? É isso que defende aqui Erickson e colaboradores. E esse cenário, ele foi reforçado por um outro estudo do Erickson, de 2006, que verificou o grau de expertise de músicos com a sua quantidade de prática, né, de treinamento. E como vocês podem ver nas trajetórias aqui que mais praticaram, no caso aqui, ó, nós temos no eixo Y, né, a prática de treinamentos em horas, e no eixo X nós temos a idade dos músicos. Então, vocês podem perceber que nessa trajetória aqui de cima, ó, nós temos os músicos que são profissionais e os experts, sugerindo que quem é profissional e expert treinou maior quantidade de horas por mais tempo, né? E aqui embaixo, nessa trajetória aqui, são os pianistas amadores, sugerindo então que os pianistas amadores, né, eles treinam menos do que os pianistas que são profissionais e experts, o que leva à ideia de que a quantidade de prática, né, de treino, vai levar a
a uma expertise, né? Entretanto, pessoal, nós devemos tomar cuidado porque nós não podemos incorrer no que nós conhecemos como especialização esportiva precoce, tá? Nós não podemos, então a criança precisa de 10 anos de treinamento para ela virar expert. Então, se eu quero que ela seja um atleta de futsal expert aos 16, então aos 6 anos de idade eu vou começar a fazer treinamentos fortes com essa criança, dar uma carga de treino exacerbada para essa criança, para que quando ela chegue lá aos 16 ela tenha expertise, né? Esse pensamento, a gente tem que construir ele com um pouco de cuidado, tá bom? Porque se eu promover um treinamento excessivo para as crianças, né, exigir demais das crianças, ao invés delas brincarem, terem prazer na prática, elas se sentirem cobradas por resultado, cobradas para dar certo, tudo, nós podemos afastar essa criança da prática e nós podemos, ao promovermos um desajuste entre as cargas, a recuperação, entre o que a criança pode oferecer naquele momento, em termos biológicos, sociais, nós podemos lesionar essa criança e levá-la ao abandono esportivo, tá bom? E isso que eu estou falando é corroborado por um estudo de Roca e Ford, chamado Desenvolvimento de Atividades na Aquisição de Criatividade em Jogadores de Futebol. Eles fizeram um estudo retrospectivo e identificaram que práticas corporais não organizadas, o jogo livre em esportes nas escolas, né, está positivamente associado e é necessário para o desenvolvimento de níveis superiores de criatividade e habilidade em jogadores de futebol. Tá? Então, aquela brincadeira na rua, aquele jogo na rua, aquela prática pouco estruturada, que não tem um adulto ali mediando, né? Essas práticas corporais, elas são muito importantes para o desenvolvimento de jogadores inteligentes e criativos, ok? Então, a prática, ela é importante, mas lembrar sempre que o nosso desenvolvimento, ele perpassa por questões individuais nossas, biológicas, algumas questões genéticas, ela perpassa pelos estímulos e as contingências que o nosso organismo vai recebendo do meio ambiente, tá bom? Então, nós, enquanto professores, precisamos colocar na balança essas coisas para não promovermos uma especialização esportiva precoce e um desarranjo nesse processo de treino, aprendizagem e desenvolvimento esportivo da criança, tá bom? Lembrar vocês que as sementes devem ser lançadas com a terra pronta para recebê-las. Estímulos muito fortes em idades muito iniciais, eles podem gerar o abandono, lesões, como eu falei anteriormente. E eu finalizo a aula de hoje, não é? Trazendo essa charge para vocês de que a criança chegou na mãe e falou: mãe, quando crescer eu não quero mais ser jogador de futebol. Tá? Então, a criança aqui remete a esse cenário de especialização esportiva precoce, que ao invés dela estar ali com 6, 7, 8 anos aprendendo os movimentos, se divertindo com os amigos, ela está ali recebendo crítica do treinador, cobrança excessiva por resultado. E isso pode ir incomodando a criança ao longo do tempo, e aí quando ela chega numa certa idade, ela fala, eu não quero mais ser jogador de futebol, que acaba sendo o sonho de muitas crianças no Brasil, tá bom? Pessoal, por hoje era isso, tá? Vamos continuar a falar sobre processo de ensino, aprendizagem, treinamento no futsal ao longo do tempo, tá bom? As próximas aulas vocês vão receber conteúdo sobre métodos e maneiras de ensinar o futsal para crianças e adolescentes, tá bom? Grande abraço, se cuidem, tchau, tchau.